Muito boa noite, meus estimados irmãos e irmãs. É muito prazeroso sempre reencontrá-los às quartas-feiras para dar prosseguimento aos nossos estudos, essa riqueza que é a obra A Vida no Mundo Espiritual, que veio a lume da humanidade pelas mãos santificadas de Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, e pelo benfeitor André Luiz. Estamos estudando a obra número 6 dessa coleção, chamada Libertação. O nome é muito revelador, né? De libertação, que toda ela é trabalhada em cima da libertação de uma entidade infeliz que vive na região das trevas. Vamos estudar hoje o capítulo 4, e no capítulo 3 a gente viu como todo o trabalho é primorosamente planejado no mundo espiritual antes de sua realização. E no capítulo anterior foi muito interessante porque a equipe capitaneada por Gúbio, com a participação de André Luiz e Eloy, tiveram no local uma espécie de santuário, onde receberam as orientações finais para a missão da qual eles iriam se empenhar, ou seja, de resgatar um irmão infeliz no mundo espiritual inferior, no caso, na região das trevas, e também socorrer uma irmã encarnada na Terra. Então, foi muito interessante porque eles receberam orientação direta dos seus tutores, no caso, as mães das criaturas seriam resgatadas, tanto a equipe de André Luiz, através da benfeitora Matilde, a mãe de Gregório, que é a entidade infeliz que está na região das trevas, com todas as orientações, com todo o trabalho delineado e planejado, mas também uma outra equipe, semi-assemelhada, que recebeu a orientação de resgate do seu paizinho, do pai de duas meninas que receberiam também a missão desta natureza. Então, foi muito importante, muito interessante ver como é desenvolvido o trabalho, e o trabalho imenso de renúncia dessas almas grandiosas, no caso aí duas mães, buscando resgate de seus familiares amados. Muito bem. E depois desse trabalho, depois dessa preparação toda, que já veio desde o começo, desde o primeiro capítulo, com a palestra do Vinícius Flacos, visando essa preparação, começa então por André Luiz no capítulo 4, falando da narrativa do capítulo 4, que é exatamente numa cidade estranha, exato o local, essa cidade espiritual, onde realizar-se-á o trabalho de resgate, libertação da entidade, como me reportei. Diz ele assim, no dia imediato o quê? A essa reunião importante naquele santuário, onde for receber as orientações finais para o trabalho, colocamos em marcha, ou seja, todo foi a fase preparatória para começar a marcha. Marcha de onde? Lembra que eles estão em nosso lar. E onde fica o nosso lar? Na terceira faixa da região do umbral, já na saída do umbral, na região mais leve do umbral, podemos se colocar. Né? Colocar em marcha significa que eles não vinham pela estrada convencional. Lembra que a gente viu lá atrás no livro Mensageiros, que existe uma estrada do mundo espiritual, no caso de nosso lar, até a Terra. É utilizada muito pelos trabalhadores para a volitação, porque ela é toda marcada por barreiras vibratórias, evita intromissão de entidades infelizes, há entidades que vêm reencarnar, que não podem também as energias das entidades infelizes, mas não, eles vêm em marcha, eles vêm na caminhada por fora dessa estrada, digamos assim, né? Começaram a marcha, diz ele. Então, o Gúbio informou a eles que a missão deles duraria alguns dias. E aí eu fico imaginando o seguinte, puxa vida, quando vai ver o livro todo, vê que a quantidade de trabalho é desumano, o trabalho que vamos realizar é um trabalho hercúleo. Puxa, alguns dias. E aí a gente desmistifica aquela ideia de que no mundo espiritual ninguém faz nada, que dá a ideia daquele céu contemplativo, ninguém faz nada, ao contrário, se trabalha imensamente. Então, vamos ver nesse livro, como foi só alguns dias, o trabalho será imenso para pouco tempo de realização. Aí Gúbio disse, olha, além do serviço que nós vamos, em particular, realizar, ou seja, o resgate da entidade infeliz e também a assistência à irmã Margarida, que está na Terra encarnada, sobre o processo obsessivo, né? Realizaram outras atividades secundárias, e a gente viu tanto isso nas obras de André Luiz, que os benfeitores vão realizar uma tarefa, mas sempre serão úteis nos locais que os albergam, nos postos de serviço, nas colônias espirituais, sempre ajudam nas tarefas cotidianas naqueles locais. Né? Aí André Luiz explica, olha, Gúbio é um técnico experiente mais nesse tipo de missão, de resgate e de socorro a obsessores, né? Mas admitiu ele e Eloy não da tarefa, primeiro porque confiava no trabalho deles dois, e segundo, porque aproveitava essa oportunidade para a formação de novos trabalhadores, cooperadores,
o trabalho de socorro às trevas, que é um trabalho altamente especializado. E essa ida deles dois, tanto de André Luiz como de Eloy, teria também esse condão de preparação de novos trabalhos. Além de que André Luiz iria colher material vivenciado no trabalho do dia a dia para escrever essa extraordinária obra que fora. Já viu que todas essas obras são brevemente preparados, planejados no mundo espiritual, e uma das missões de André Luiz, além de ajudar nas tarefas, é exatamente colher material para essa obra, né? Após a travessia de várias regiões em descida, por que descida? Eles estão vindo do nosso lar, lembra? Lá na terceira faixa, finalzinho do umbral, estão descendo. Estão descendo aonde? Estão descendo na direção da Terra. E eles passam por um umbral, na saída do umbral, no intermediário, passam pela região treval, até chegar à crosta, né? Então, começar a descida, do nosso lar, né? Especializado no Ministério, sim, na descida, nosso lar, com escalas, ou seja, esse trajeto é um trajeto imenso, longo, vindo essa caminhada, com escalas em postos e instituições socorristas, penetrando o vasto domínio da sombra. E a gente viu isso, a gente constatou lá em Os Mensageiros, que esse mesmo trabalho fora feito por André Luiz de Aniceto, que era o instrutor dele naquela obra, onde ele pernoitou na Mansão Paz, que é um posto de socorro próximo, na região já intermediária, na região das trevas também, né? E ali ele trouxe peculiaridades, informações muito interessantes de como é a vida daquele sítio, né? E também notícias sobre esse percorrer de lá do nosso lar até essas regiões, né? E foi visto também naquela oportunidade que de 50 e 50 quilômetros existem postos de socorro e instituições de socorro, ou seja, colônias espirituais com proposta de socorrer essa massa imensa de criaturas infelizes e habitantes daqueles sítios. E, ao mesmo tempo, também de proteger umas contra as outras da invasão das entidades das trevas. Busca obstaculizar o trabalho das criaturas das sombras, né? Então, quando chegou aquela região das sombras, que domina das sombras, quer dizer, as sombras passaram a dominar, mudou completamente o ambiente, a ambiência do local, o sol já se fazia diferenciada, porque a gente sabe que nesses ambientes, nós sabemos que as criaturas que vivem nesses locais, o seu pensamento, suas dores, suas angústias, eles modificam a atmosfera daquela região, o fluido cósmico universal. Então, se aquele ambiente era um ambiente de fumo cinzento, já o sol tem dificuldade de adentrar aquela região, porque a atmosfera era complicada, era difícil, um ar quase irrespirável e tal, né? A volitação fácil, se fizer, era impossível. Fácil por quê? Porque eles estão meio do nosso lar. E a ambiência, o ar, a atmosfera de nosso lar, que é muito mais pura, se volita com facilidade. O ar é muito mais leve, muito mais limpo, etc. E naquela região ficou impossível, porque o ar está tão espesso, tão complicado, tão difícil, é como se fosse um mar de energias pesadas, que você não consegue. Volitação é um voo, né? A volitação ficou difícil naquele mar de energia quase impermeável, né? Aí ele só mudou todo o ambiente, a vegetação, as árvores, tinha um aspecto sinistro, angustiado, as árvores quase não tinham folhas nenhuma, né? Era como se fossem ressequidos, galhos secos, as árvores com os galhos para cima, como se fossem braços em súplica dolorosa, né? As aves naquela região agoureiras, em tamanho imenso, como se fossem corvos. O corvo, a gente vê muito por aí, fora uma ave pequenininha. Mas nesse mundo, nesse ambiente feliz, como um corvo, uma ave negra imensa, muito bem, que concitava na surdina. Uma mudança imensa da temperatura, do ambiente, da passagem do sol. As árvores sem folhagem, um aspecto esquisito. As árvores imensas, como se fossem monstros alados, monstros que voam, né? Mas o que mais entristecia ele, diz André Luiz, era, naquele quadro desolador, que em outro lugar ele já tinha visto, mas os apelos cortantes que vinham dos charcos, daqueles pântanos daquela região, gemidos humanos, de sofrimentos imensos, gritos, dores, gemidos, imagine. Mas ele, o mais deixava ele triste era exatamente esse apelo das criaturas infelizes, né? Deixava ele profundamente triste. Então, André Luiz diz, acredito que teríamos a possibilidade de examinar cada uma daquelas criaturas, se fosse possível, né? Mas Gúbio, que indica que o objetivo dele não era esse, como outros instrutores também. Então, o objetivo nosso não é esse, né? Seria improfícuo isso. Aí André Luiz, que vê naquele ambiente terrível, escuro, do ar intragável, de energia deletéria, de tanta tristeza, lembrou a obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, que nós sabemos que Dante Alighieri, em desdobramento, foi ao mundo espiritual, viu aquele ambiente dantesco, o nome dantesco exatamente de Dante Alighieri, né? Aquele ambiente como se fosse um inferno, que trouxe à humanidade essa comédia como se fosse um inferno eterno. Quando nós sabemos, na doutrina espírita, que os infernos são eternos, nem existe inferno, existem ambientes criados para as criaturas infelizes que
Com o tempo vai se renovando conforme a renovação daquelas próprias criaturas, né? E André Luiz ficou muito cheio de interrogativos vendo aquele ambiente e buscou esclarecimentos junto ao benfeitor Gúbio, porque tanto ele queria esclarecer, se aprender, mas também trazer o subsídio para a obra que estava escrevendo. Aí perguntou, aquelas árvores estranhas seriam almas convertidas em silenciosa sentinela de dor, né? Como se fosse a mulher de Lote? E aí, gente, a mulher de Lote é uma passagem que tem no Velho Testamento, que diz que Lote, a esposa de Lote, vivia em Sodoma. E quando Sodoma e Gomorra foram destruídas pelos fogos que caíram dos céus, segundo a narrativa do Velho Testamento, Lote e sua família receberam em casa 2 anjos que vieram salvá-lo. Deus encaminhou esses 2 anjos para salvar, retirar ele e sua família daquele ambiente, porque a cidade se destruída, né? Entretanto, no dia seguinte, quando a família dele se ausentava da cidade, os anjos explicaram, olha, vocês não podem, sigam em frente, a destruição está a caminho, não olhem para trás. Mas a mulher de Lote não resistiu, olhou para trás, foi transformada numa estátua de sal. Então, essa é uma passagem do Velho Testamento, que eles disseram, será que aquelas árvores que estão ali, convertidas em braços, são criaturas humanas também transformadas em árvores? Por alguma transformação? Pergunta ele. Era uma pergunta que estava na mente dele, né? E aquelas corujas diferentes, imensas, de olhos brilhantes, seriam homens desencarnados sob tremendo castigo da forma? E aí nós vamos estudar um pouquinho mais na frente. Mas essa transformação do homem, do espírito humano, a transformação do perispírito, que é plástico, é moldável, sim. É o processo de zoantropia, é a transformação de criaturas com as feições animalescas, de cobras, serpentes, de lobos. Então, vimos isso em algumas oportunidades. E a Débora perguntando, será que aquelas corujas seriam... algumas criaturas foram transformadas por essa forma? Quem chorava naqueles vasos, aquelas criaturas, aqueles choros, aqueles lamentos terríveis? Eram criaturas que foram encarnadas na Terra ou eram algum tipo de criatura desconhecida por nós? Essas questões estavam na mente de André Luiz, né? E quando grupos hostis, imensos de criaturas espirituais deformadas, defrontavam com eles, que eram criaturas que não registravam a presença de André Luiz, de Gúbio, de Eloy. Por quê? Porque havia uma diferença muito grande vibracional. Não havia sintonia, portanto, ele não conseguia enxergar. A faixa vibracional era muito grande. Aqueles magotes de criaturas deformadas e infelizes passavam por ele, mas não registrava a presença deles, né? Mas falava em voz alta, um português degradado, disse André Luiz, pelas gargalhadas deploráveis, dava para verificar que eram criaturas profundamente ignorantes, sofríveis. Os trajes eram bisonhos, estranhos, e eles portavam apetrecho de lutar e ferir. Portanto, eram criaturas bestializadas, embrutecidas, etc. Dava para verificar pelo próprio proceder daquelas criaturas. Avançaram naquele ambiente, né? E o ar passou a sufocar profundamente. Até andar ficou difícil. Tiago Bolitar não conseguiu mais, porque o ar era quase irrespirável. E quando nós temos dificuldade de respirar, cansa-se fácil. Se a gente vai para um local de alta altitude, por exemplo, o ar rarefeito, você anda e cansa. Naquele ambiente era o contrário, existia o ar, mas o ar era quase intragável, difícil de respirar, né? Repousaram um pouco, estavam cansados da fadiga, né? E o Gúbio, então, trouxe os esclarecimentos aos questionamentos que André Luiz trazia em mente, que foram captados por Gúbio, né? Nossas organizações perispíritas, quer dizer, nosso perispírito, nós sabemos que o perispírito é a roupagem do espírito, né? E no mundo espiritual, ninguém tem corpo de carne, portanto, tem um perispírito que é exatamente a roupagem do espírito, né? É a maneira do escafandro, como se fosse uma proteção estruturada em material absorvente, que absorve, por ato da vontade, as emanações daquele ambiente. E não deve reagir contra as baixas vibrações desse plano. O que quer dizer com eles? Eles que estavam ali em missão de amor iriam absorver aquelas energias até para vivenciar aquelas experiências e poder ser útil às criaturas que eles iriam socorrer e assistir. Aí diz Gúbio, estamos na posição de homens que, por amor, por renúncia, por amor, dedicação, descem para operar no imenso lago de Lourdes, naquele ambiente. Então, eles foram voluntários, por amor, desenvolver essa atividade. Portanto, tem que também assimilar essas informações do ambiente, até porque eles terão que ser vistos por aqueles ambientes e terão que respirar o mesmo ar. Disse ele, para socorrer eficientemente, os que se adaptaram a ele, aquele local, são compelidos a cobrir-se com a substância do charco, daquele pântano, sofrendo-lhe
a influência, com paciência e coragem, a influenciação deprimente. O que é que ele quer dizer com isso? Para, na verdade, eles serem observados por aquelas criaturas sofredoras a quem eles vão, por exemplo, socorrer, eles terão que ser vistos, eles terão que usar a mesma roupagem daquelas criaturas, terão que embrutecer seus próprios perispíritos, suas roupagens. Volto a dizer, como, na verdade, eles são desencarnados, não têm corpo de carne, o corpo que eles se apresentam é exatamente o perispírito, né? Aí dizer, atravessamos importantes limites vibratórios. Isso significa limites vibratórios, gente? A cada região do umbral, por exemplo, ou que cada região do espaço é de um para outro, tem barreiras vibratórias. Ou seja, de nosso lar, que fica na terceira faixa, para sair para a região intermediária do meio, tem uma faixa vibratória, que as criaturas embrutecidas que vivem do meio não têm capacidade de passar, não tem capacidade, não tem o equilíbrio, nem tem a senha de acesso, entre aspas, de romper aquela faixa vibratória, essas barreiras vibratórias. No caso de André Luiz, Gúbio e Eloy, eles sim, porque eles espíritos mais elevados podem descer a regiões mais infelizes, mas os mais infelizes não têm a possibilidade de romper essa barreira vibratória, porque os seus perispíritos não têm sintonia com aquele ambiente. Aí diz, e cabe-nos, o grupo, disse ele, entregar a forma exterior do meio que nos recebe. Significa isso, gente? Significa que eles, espíritos mais elevados, de que certamente aquelas criaturas infelizes, eles terão que entregar a forma. Que forma? Eles são as criaturas muito mais felizes, são criaturas que têm um perispírito muito mais evoluído, mais iluminado, mais delgado, e terão que entregar esta forma para se apresentar e serem vistos. Vocês terão que se materializar. Lembra que no capítulo anterior a gente viu que tinha um local específico, uma espécie de templo em nosso lar, onde as criaturas mais elevadas se materializam? Esse é o mesmo processo aqui da Terra, de materialização, recebe o ectoplasma, vai se materializar. Por quê? Para serem vistos. Porque a diferença vibratória é muito grande deles, André Luiz, Rubio e Eloy, do que aquelas criaturas. E para eles serem vistos, precisam materializar-se. E materializar, e se eles se materializam com o mesmo corpo perispírito que eles tinham lá, serão descobertos. Porque eles são espíritos mais iluminados, brilhantes, com perispírito mais delgado. Não. Eles terão que ter a mesma forma daqueles corpos, das criaturas que estão ali. Vocês terão que ser um corpo muito mais embrutecido, terá a forma, será modificado profundamente a forma exterior. A forma exterior significa o perispírito. Terão que se materializar, e volto a dizer, com corpos assemelhados às criaturas que estão naqueles sítios. A fim de que, disse Rubio, dissemos, realmente úteis. Para seres úteis àquelas criaturas, terão que se parecer como se fossem eles. Agir de forma disfarçada, úteis aos que nos propomos auxiliar. No caso, Gregório, que está naquele que eles vão tentar resgatar. Fim da transformação transitória. Que transformação é essa? A materialização, em princípio, e, ao mesmo tempo, a transformação dos perispíritos. Seremos vistos, disse Gúbio, por qualquer dos habitantes dessa região, menos feliz, porque, na verdade, se materializaram e mudaram, transformaram seus perispíritos. A oração, disse ele, de agora em diante, depois da transformação daqui para frente, deve ser o único fio de comunicação com o alto, até que eu possa verificar quando na crosta, essa informação é importante, qual o minuto mais adequado para o nosso retorno aos dons luminescentes. O que significa isso? Bom, a partir de agora, nós não temos mais a forma que tínhamos antes. Nós somos criaturas com as mesmas feições daqueles ambientes, daquelas criaturas com perispírito pesado, do mesmo jeito. E, a partir de agora, nossa comunicação com o alto é através da oração. Devemos diminuir nossas conversações para não sermos percebidos, né? E aí, olha, até que eu possa verificar quando na crosta, porque lembra, eles vão realizar o trabalho naquela região infernal de sofrimento e dor, na região das trevas, de resgate do irmão. Depois eles irão para a crosta, para o trabalho de desobsessão de Margarida. Mas quando na crosta, sim, lá eles retornarão aos seus dons luminescentes, ou seja, voltará ao perispírito a mesma forma que tinham antes. Mas isso será no segundo momento, não será na região onde eles se encontram, quer dizer isso. Não estamos em cavernas infernais, propriamente ditas, portanto, estamos na região intermediária. Significa isso, gente? Significa, na obra, a gente vê tanto isso em obras da doutrina espírita, que nunca eles adentram a região mais difícil, mais dolorosa dessa região de abissal de dor e sofrimento, da região das trevas, chamadas de regiões infernais. Porque isso traria mais angústia para quem lê as obras, por exemplo,
amedrontaria mais do que esclareceria. Então, eles trazem só informações que podiam nos dar informações de esclarecimento. Então, nós não estamos nessa região, diz ele. Mas atingimos grande império de inteligência perversa e atrasada, disse ele, anexa à crosta. Por que anexa à crosta? Nós sabemos que o umbral é colado a nós. A Terra, nossa Terra é redonda, e a região que fica colada à Terra em todas as suas latitudes é exatamente o umbral. E as regiões mais pesadas do umbral são exatamente bem pertinho de nós aqui, porque nós recepcionamos ou atraímos as criaturas para o nosso pensar e nosso sentir, que é ainda, infelizmente, o perfil de nós encarnados. Onde os homens terrestres, disse ele, essa colônia, esse local onde estão, da crosta, desse ambiente, onde os homens da terra, encarnados, nós somos, lhes sofrem permanente influenciação. De quem? Dessas criaturas habitantes daquela cidade estranha que eles foram. Por quê? Porque tem sintonia com ele, né? Chegou para nós o momento de pequeno testemunho, disse André Luiz, disse Gubi, todo aquele trabalho de preparação que foi realizado nesse tempo todo, de informações, esse é o momento agora. Da partida agora da transformação da nossa forma, que adentramos esse local, é o negócio, é agora, começou o trabalho propriamente dito que a gente veio realizar. Muita capacidade de renúncia é indispensável, tem que renunciar muito em favor do próximo, né? A fim de alcançarmos nossos fins. Quais os fins? Aqueles que falamos há pouco. Podemos perder por falta, podemos não obter êxito, segundo ele, por falta de paciência, ou por escassez de vocação para o sacrifício. Para suportar aquela dor, aquela angústia, todo aquele processo, há que ter muito amor, há que ter muita renúncia. Para a malta de irmãos retardados que ali vivem, segundo ele, serão simplesmente desencarnados e ignorantes do próprio destino. Por quê? Porque teriam a mesma forma física do perispírito deles. Portanto, eles não conseguirão, as criaturas daqueles sítios, identificar neles como sendo as criaturas mais elevadas, não, porque eles estão com a mesma forma, exatamente para não ser descoberto. Está explicando isso. Passamos a inalar, a partir da mudança da forma, as substâncias espessas que pairavam em redor, como se o ar fosse constituído, disse André Luiz, de fluido viscoso, como se fosse aquela massa compacta, você respirar quase uma coisa viscosa, pesada, difícil. Eloy, tão cansado que deitou-se no chão ofegante, né? Por outra vez, eu fiquei asfixiante, uma situação difícil. Aí busquei padronizar o meu comportamento, disse André Luiz, ao do instrutor de Gúbio, que depois que tolerava a metamorfose, a transformação, silencioso, mas palidíssimo. Quer dizer, até o próprio Gúbio, muito mais elevado do que eles dois, também sentia essa mudança. E é um sacrifício muito grande, né? Você passar a respirar um ar tão complicado como aquele e viver num ambiente tão inóspito quanto, né? Reparei, confundido, disse André Luiz, que a voluntária integração, para se integrar àquele grupo, precisou fazer a grande modificação do perispírito, a materialização e a mudança da própria forma, com os elementos inferiores do plano, nos desfigurava enormemente, e é natural. Como assim? Aquelas criaturas tinham corpos profundamente brutalizados, e eles também, que eram criaturas muito mais delgadas, espíritos mais sublimados, muito mais diáfanos, tiveram que, de repente, vestiam o perispírito, tem uma conformação embrutecida, né? Houve uma desfiguração de criaturas um pouco mais animalizadas. Disse ele, pouco a pouco, sentimos pesados, porque o perispírito ficou bastante pesado, difícil, e tive a ideia, disse ele, tive a ideia de que fora, de improviso, religado de novo ao corpo de carne, como se fosse reencarnar de novo. A ideia, a sensação, que você tem um corpo de carne de novo, né? Porque ficou tão pesado, disse ele. Porque, embora eu me sentisse o dono da minha própria individualidade, você tinha compreensão, mas a matéria estava densa, estava pesada, né? Como se fosse envergar uma armadura de ferro pesada. Ele que estava desencarnado já há tanto tempo, acostumado perfeitamente com o seu perispírito mais leve, de repente teve que se acostumar com aquele corpo pesado, como se fosse uma armadura. Depois de alguns minutos, Gúbio apelou a eles. Prossigamos, disse Gúbio. Sigamos em frente. Doravante, seremos auxiliares anônimos. O que significa ser auxiliares anônimos, gente? Ou seja, nós não poderemos, em momento algum, ter uma forma diferente. Não. Nós temos que agir em conformidade com os costumes daqui, com tranquilidade, para não sermos descobertos. Eles estão disfarçados. A forma deles não é aquela, efetivamente. Eles estão disfarçados para poder assistir, para poder auxiliar os outros e dessa forma, né? Não nos convém, disse ele, por enquanto, a identificação pessoal. De jeito nenhum, né? Porque são descobertos, né?
Aí Eloy disse, mas isso não é mentir? A gente mudar não é mentir? Aí Google disse, não, de jeito nenhum. Lembra um texto evangélico que Jesus falava que não sabe a mão esquerda que dá a mão direita? Ou seja, essa é a expressão da caridade, fazer o bem sem importar quem? Este é o momento de ajudarmos sem alarde. Ajudarmos usando a estratégia adequada, com um corpo compatível, sem sermos descobertos. Olha, Jesus não é mentiroso, né? De jeito nenhum, nem podia ser. E o tempo todo ele estende as suas bênçãos subindo, seu recurso de salvação a cada um de nós, e nós não vemos. É a mesma forma, do mesmo jeito, usando a mesma estratégia. Só nessa cidade sombria, disse ele, trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições que nos achamos, por óbvias razões, óbvio, né? Porque se não fosse investidos aí naqueles trajes de criaturas do ambiente, seriam descobertos, né? Mas, ó, se erguermos bandeira provocante, ou seja, se de repente aparecemos aqui com um perispírito igual que nós somos, nesses campos, disse ele, onde 95% das inteligentes criaturas que vivem ali são devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa será estraçalhado em algumas instâncias. Serão atacados brutalmente por aquele grupo de criaturas, porque eles são adversários da luz. Eles não desejam de jeito nenhum que as criaturas da luz estejam ali, porque descobrem as situações dele e buscam transformá-los, e ele não deseja ser transformado pelo estado de brutalidade que se encontra, né? Então, tem que ter muita disciplina, os benfeitores, né? Centenas de milhares de criaturas que padecem desse amargo choque de retorno à realidade. Centenas de milhares de criaturas que vivem ali naquela cidade estranha, tem um choque de retorno à realidade. Que choque é esse, gente? Muitas pessoas materialistas que não entendem que a vida continua, que aqui na Terra cometem gravíssimos erros e equívocos, e acham que desencarnando acaba tudo. Não vai ter nada, não vai ter nenhuma consequência. E chega lá, tem um choque de realidade. Por quê? Porque eles vão verificar que só eram as mesmas criaturas. Com a única diferença, que eles não poderão esconder como aqui, disfarçar, que são lobos em pele de cordeiro. Lá, eles apareceram como efetivamente o são. Isso é um choque de realidade muito grande. E é um impacto muito forte para esses espíritos ignorantes, né? E essas criaturas chegam lá sob a vigilância de tribos cruéis, e a colheita, quem faz o bem recebe, quem faz o mal recebe o mal, formado por espíritos egoístas, invejosos e brutalizados. Ou seja, aqueles sítios são dominados por essas criaturas profundamente ignorantes, brutalizadas, que instrumentalizam essas criaturas, que o recebem com sintonia, e os exploram pormenorizadamente. Nós vamos ver isso. Para a sensibilidade medianamente desenvolvida, diz Rubio, o sofrimento aqui é inapreciável, ou seja, é indescritível diante das angústias e do quadro e do perfil das criaturas que lá estão, com deformidades imensas, com débitos terríveis, e os sofrimentos são indescritíveis naquele ambiente tão terrível e dantesco, né? Aí perguntou ali, mas nesse ambiente há governo, nesse sinistro reino? Há governo aqui? Ele disse, claro que sim, né? Como ocorre na esfera carnal, nós aqui encarnados, a direção desse domínio é concebida pelos poderes superiores a título precário. O que significa isso, gente? Aquela máxima que nós temos o governo que merecemos? Sim. Nós elegemos as criaturas compatíveis com nossos estados. Por isso, tanta dor, tanta angústia pelo mundo afora. Mas a título precário, tudo que está no poder hoje amanhã não estará. Os grandes reinos do mundo que cometeram obras terríveis pereceram, né? Com karmas terríveis, Roma e tantos outros, né? Na atualidade, se ele, nesse grande empório de padecimentos regenerativo, por que regenerativos? Porque a dor ensina a gemer. As criaturas, ninguém está ali por acaso, está ali porque cometeu graves erros e crimes, né? Permanece aquele reino dirigido por um sátrapa. Significa isso? Significa alguém poderoso e arbitrário, autoritário, ditador, de inqualificável impiedade, ou seja, alguém de uma brutalidade homérica, né? Que aliciou para si próprio o título, deu para si próprio o título de grande juiz. O dirigente, grande juiz, deu para ele esse título fantástico. E também foi uma seleção de assessores políticos e religiosos tão frios e perversos quanto ele próprio, quanto o próprio dirigente. Aí alguém pergunta, puxa vida, assessor político? Sim, existe políticos também. Político no sentido de administrar aquele ambiente todo. E religiosos? Sim. Que religiosos são esses? Aqueles mesmos, com grande cultura religiosa, mas que, quando encarnados, tinham compreensão e cultura religiosa, mas não vivenciavam, ao contrário, utilizavam das religiões para cometer graves crimes. E, por isso, chegam revoltados do mundo espiritual, porque imaginavam que ir para o céu, e, na verdade, foi isso que aconteceu. Nós vimos lá atrás, no Obreiro da Vida Eterna, com o Padre Domênico, um exemplo muito claro disso, que ficou nas regiões trevais por muito tempo. Resgatado por Zenóbio, estava no livro.
Grande aristocracia que comanda, que organiza, o que é a aristocracia? Uma caixa de criaturas que dão uma imensidão de privilégios. Não é assim também aqui na Terra? Um monte de privilegiados em detrimento de tantos miseráveis? Lá do mesmo jeito. De gênios implacáveis que se alinham, se orientando, milhares de mentes preguiçosas que nada fazem, delinquentes que fazem o mal, enfermiços doentes. Há uma exploração imensa dessas criaturas bestializadas que estão ali naqueles ambientes, que são atraídos por sintonia. Por essas criaturas, esses gênios que governam, que exploram, que saqueiam, que utilizam essas criaturas com grandes sofrimentos. Né? E então Eloy diz, mas por que Deus permite isso, esse absurdo? Né? Apavorado com tudo que viu, Gúbio então respondeu. Por que Deus permite isso? Aí ele disse, olha, pelas mesmas razões, disse Gúbio, educativas, através das quais não aniquila uma nação humana, nós aqui da Terra, quando desviar dessas nações pela sede de dominação, desencadeia guerras cruentas e destruidoras. E quantos exemplos a gente tem visto, agora ou no passado, a história toda são ponteadas de nações que saquearam, que vilipendiaram, que maltrataram, que mataram, etc. Guerras absurdas, mesmo Segunda Guerra Mundial e tantas outras, né? E Deus não destrói. Da mesma forma que destrói aquele ambiente, não destrói também aqui a Terra. Mas entrega a expiação. Todas as nações que cometeram graves erros terão, sim, um karma imenso para expiar, coletivo, né? É dos próprios infortúnios, de si mesmo. Para que aprenda a integrar-se na eterna ordem que preside a vida universal. Ou seja, Deus ensina a cada um de nós aquela velha máxima de que a dor ensina a gemer. Sim, é pela dor, ou não é pelo amor. Virá a dor reparadora, né? É isso que ele está dizendo. De período em período, disse Gúbio, de vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada. Lembram lá no livro Obra da Vida Eterna, a história do fogo saneador? Que aqueles sítios receberam, é uma obra do Pai, de Deus, para queimar aquelas energias, aqueles miasmas daqueles ambientes, aqueles ódios, etc., que é uma forma de renovar aqueles ambientes. Lá também acontecerá isso. Na Terra também vem em formas que a gente não consegue verificar, mas também aqui se transforma desse jeito, para renovar, de alguma sorte, os ares, os ambientes, não é? E, ao mesmo tempo, para possibilitar aquelas criaturas que estavam lá em condições de ser resgatadas. Nós vimos isso no livro A Vida Eterna. Né? Como acontece nos ciclos terrenos, do mesmo jeito. Mas o Senhor visita, disse Gúbio, o homem pelos homens. Ou seja, Deus assiste seus filhos transviados, ignorantes, sofredores, pelos seres, por nós, pelos filhos de Deus mais que já santificaram, que já se elevaram de alguma sorte. Os que mais têm, dão o que menos têm. Os mais instruídos assistem os mais ignorantes. São nossos anjos da guarda, nossos amigos espirituais. Corrige igualmente as criaturas por intermédio das criaturas. Por isso aquelas criaturas estavam lá, embrutecidas, utilizam esses poderes que Deus permite, bestializados, para, através da dor, reparar aquelas criaturas, mas também deixar claro que as criaturas que abusam do seu poder, trazendo sofrimento e angústia aos menos sofredores, aos mais sofredores, responderão também por isso, sem dúvida nenhuma. Aí, significa, então, que gênios, a pergunta da Luísa, gênios, malditos demônios que dominam. Ele disse, é isso mesmo, meu filho, essas criaturas somos nós mesmos, disse ele. Nós, um dia, passamos por esse sítio, disse ele. Quando nós contrariamos as leis, como nós mesmos, os demônios, etc., somos nós mesmos, na época de grande brutalidade do passado. Né? Mas, olha, nós todos já perambulamos por esses sítios, de dor por aqui, sim. Nos choques, entretanto, por que a gente não se lembra que já passamos por aqui? E aquela velha história, André Luiz disse lá atrás, se nós tivéssemos a capacidade de olhar pelo retrovisor e ver 1 ou 2 ou 3 encarnações passadas, a gente vê que coisa que a gente condena uns nos outros. Praticamos do mesmo jeito, até pior. Né? Por isso Jesus afirmava, não julgues para não serem julgados. Né? Mas, olha, você, nos choques biológicos do renascimento, que vem o esquecimento do passado, e da desencarnação, mais ou menos recente de você, de André Luiz e você, Eloy, que voltaram para o espírito recentemente, não se lembra dessa lembrança, não tem essa lembrança, essa reminiscência do passado. Não tem, né? Eu lembrei demais, quando estudando ao nosso lar, você deve lembrar também, que Dona Laura, a mãe de Lises, e o pai de Lises, que é chamado Ricardo, ela fala que depois de muitos anos trabalhando no Ministério do Auxílio, com grande serviço prestado ao nosso lar, com grande quantidade de bônus horas, foram eles permitidos, depois de um trabalho imenso no perispírito deles, etc., para não enlouquecer, a possibilidade de ver 100 anos da vida deles para trás. Está tudo nos arcanos, está tudo nos arquivos ali do nosso lar. Foi ter essa possibilidade, depois de uma grande preparação. Veja aí. É a mesma coisa que agora
Gubi está dizendo. Vocês não têm hoje capacidade de enxergar lá atrás, não tem. Entretanto, comigo, disse ele, comigo, é a situação diversa, disse Gubi. Porque já tem uma vida livre, ou seja, está desencarnado há muito mais tempo, e é muito mais elevado, já claro, ele não diz aqui por humildade, mas é fato. Então, ele diz que as recordações dilatadas dele são muito mais, conhece muito bem essas lições, né? Que André Luiz e Eloy não têm ainda. Ou seja, para justificar que aquelas criaturas embrutecidas são exatamente nós, homens, criaturas, seres humanos, ainda no estágio de profunda brutalidade. Lembra, nós somos criados simples e ignorantes. Se hoje falamos de determinadas condutas, que bom, já fizemos, isso quer dizer isso, né? Muitos de nossos companheiros de ser guindados à altura, que já evoluíram de alguma sorte, mas não mais identificam nessas paragens, naqueles ambientes de dor, aquelas cidades terríveis que estão ali vivendo, sendo motivo de repugnância e pavor. Entretanto, aqueles pântanos de angústia e dor que estão visitando, né, nada mais é do que uma zona da natureza pedindo socorro dos servos mais fortes e generosos que colocam sua vida, a renúncia, podiam estar em outros ambientes, mas a serviço de Deus. É Deus assistindo o homem pelo homem. Aí disse que dessa conversa, lá vai e tal, começaram a ouvir músicas exóticas daquele ambiente e foram avançando. Foram avançando, portanto, estão avançando, estão aprofundando, chegando a regiões mais absurdas, mais embrutecidas. Eles lembram que estão vindo do nosso lar. Quanto mais aprofundam, mas estão chegando a regiões mais grotescas, mais embrutecidas. Com essa música grotesca e tal, Gubi pediu prudência, para não ter nenhum atrito com ninguém, e humildade diante daquelas angústias de dor, né? Para que ter isso no trabalho, né? Muito bem. Quando avançando, disse ele, a nossa movimentação, e aí Gubi recomendou, olha, em qualquer circunstância íntima, em qualquer constrangimento íntimo, o que significa isso? Se porventura formos agredidos, se porventura forem provocados, não reajam, está dizendo isso. Não nos esqueçamos da prece. A única ligação nossa, conexão com o alto, é através da oração daqui para frente. Não podemos, de maneira nenhuma, aparecer com nossa forma que temos, de jeito nenhum, nem pensar. A única ligação daqui para frente, se provocados ou agredidos, é fazer a nossa prece, para fazer a nossa conexão com o divino, com o sublime. E de hora em diante, ser o único recurso que dispomos, a fim de mobilizar nossas reservas mentais, ou ter contato com os benfeitores superiores, em nossa necessidade de rebaixamento psíquico, o equilíbrio, é exatamente a prece. Lembrando que toda a atividade, disse lá a benfeitora Matilde, que pediu a intercessão deles, toda uma equipe está dando suporte ao trabalho deles, para esse trabalho acontecer. Ninguém está só. Todos tem uma cadeia de intercessão aí. Eles, os seus amigos superiores, os amigos espirituais, Matilde, que é uma entidade bastante elevada, que tem grandes créditos, que é mobilizado pelos seus mentores, ou seja, há todo um suporte do trabalho, ninguém está só num trabalho de natureza, nem em lugar nenhum, né? Então, equilíbrio, e a prece é exatamente a forma de ter conexão com esses benfeitores, né? Qualquer precipitação pode nos arrojar-nos a estado primitivista, disse Rubio, lançando o nível inferior. O que quer dizer isso, gente? Se porventura formos agredidos e a gente entrar exatamente em atrito com essas criaturas, não assimilar as energias que promanam deles, da mesma faixa. Isso poderá causar gravíssimos prejuízos em nível inferior. A gente mostra que, na verdade, que somos diferentes dos outros, agindo diferente dos outros. Não podemos nunca agir de forma igual. Se alguém nos agride, agredir igual, porque vamos criar sintonia com o ambiente, e aí o prejuízo será imenso. Mostrar que somos diferentes, né? Quer dizer isso. Tenhamos calma, disse ele, energia, mas doçura, resistência, de ânimo voltado para o Cristo, sempre voltado para a nossa missão, voltado para o exemplo de Jesus. É nele que devemos nos mirar para trabalhar em favor dos mais sofridos, né? Disse ele. Lembremos-nos, disse ele, de que aceitamos o encargo dessa hora. A gente veio aqui voluntário, nós estamos aqui com um propósito de amor para ajudar nesse encargo em nome de Jesus. Então, aqui para justiciar, para fazer justiça, não é esse o objetivo. Para educar e servir. E, para tanto, a gente tem toda uma estratégia de amor, de renúncia e etc., para que haja êxito no nosso trabalho de ser. Adiantemos no caminho, afora, adentrando naquela região escura, né? E em breve minutos, cedo, penetrando uma vastíssima aglomeração de vielas. Chegar, então, a uma cidade. Pequenas vilas, vielas, tal, de reunido casario sórdido, sujo e decadente, de uma pobreza e de uma miserabilidade imensa, né? Desorganização. Nós sabemos, quanto mais atrasado, mais as criaturas são mais, não se tem apego nenhum à higiene, muito menos à organização de nada, né? Rostos horrendos,
disse ele, rostos desfigurados, né? Contemplavam furtivamente. O que significa contemplar furtivamente? Olhavam disfarçadamente, etc., mas não interpelavam eles. Viam, achavam estranho aqueles rostos estranhos, mas não interpelavam eles, a princípio. O que significa que estão na região ainda não tão perigosa ainda. Mas à medida que avançavam o terreno, éramos observados com atitude agressiva. Ou seja, estão chegando a um ambiente, a um local onde o ambiente é mais brutalizado ainda. E as criaturas antes olhavam disfarçadamente, furtivamente, e agora agressiva. Olhavam então agressivo, né? Mostrava que é um ambiente muito mais embrutecido ainda. Por transeuntes de miserável aspecto, todos com feições brutalizadas, animalizadas, né? Vamos explicar um pouquinho mais na frente o que significa isso. Alguns quilômetros da via pública, ou seja, a cidade era imensa, alguns quilômetros repletos de quadros deploráveis, terríveis, de sujeira, de feiura, de brutalidade, etc. Tal. Mutilados, ou seja, aleijados, as centenas de aleijados de todas as matizes, aleijados dos braços, das pernas, da cabeça, cego, enfim, de todo tipo ele encontrava ali. Entidades visceralmente desequilibradas, enlouquecidas, claramente. Ofereciam-nos paisagem de arrepiar, disse André Luiz. Impressionado com a multidão de deformados, fisicamente, aleijados, etc., que se fileirava sobre o nosso visual, perfeitamente arrebanhados ali em experiência coletiva. Por que coletiva? Todos estão ali arrebanhados, foram ali por sintonia com aquele ambiente. Então, eles estão ali por termos cometido crimes semelhantes, por pensar e sentir da mesma forma, por isso que é uma experiência coletiva. Estão ali, todos para purgarem crimes da mesma natureza, sentimentos e atos da mesma natureza. Endereceu algumas interrogações a Gubi, disse ele. Por que tão extensa comunidade de sofredores, André Luiz, pensando, né? Que causas impunham tão flagrante decadência da forma? Mudança do perispírito? Embrutecimento? Aleijões? Então, esclareceu Gubi. Milhares de pessoas, informou ele, depois da morte. Encontram perigosos inimigos. Dois inimigos terríveis. Um no medo, e outro na vergonha desse medo. Vejam, preste atenção, que são dois detalhes muito interessantes. O medo causa tremendos prejuízos a cada um de nós, encarnados mesmo. O medo traz angústias, o medo traz dor, o medo traz doença, vulnera nosso sistema imunológico. No mundo espiritual, do mesmo jeito. O medo do mal que fizeram e vergonha de si próprio do mal que fizeram acarreta profundas transformações nos perispíritos. Lembremos que o perispírito é essa roupagem do espírito, que é como nos apresentamos no mundo espiritual. Ele é uma matéria plástica, amoldurável. E se temos o coração cheio de remorso e culpa dos males que cometemos, esse perispírito recebe tudo isso. Dizia Jesus que nós tiramos do nosso coração, o bom tesouro do nosso coração, tiver um bom tesouro. Mas tem no mau tesouro também do nosso coração o mal. Portanto, a gente exterioriza na forma, nas fisionomias do nosso perispírito, exatamente a fisionomia, o mal ou o bem que está em nossos corações, né? As criaturas dali que cometeram males terríveis, culpas imensas, etc., isso todo se exterioriza na forma. E o medo pelo mal que fez, e a vergonha do mal que fez, isso tudo vai transformar os perispíritos das criaturas, né? Nada se perde, disse ele, André. No ciclo de nossas ações, palavras e pensamentos, tudo estão lá postos. Tudo, nada se perde. Tudo está arquivado lá no nosso porão, do nosso espírito, naquela ideia de André Luiz, do cérebro triuno, do porão, a parte de baixo. O registro de nossa vida opera em duas faces distintas. Seja, tudo que pensamos, tudo que pensamos, as palavras e pensamentos, estão lá guardadas, fizemos. Nada se perde, né? Disse ele. Em faces distintas. O registro de nossa vida opera em faces distintas. Que face é essa? Perseverar no exterior? Que exterior? No corpo, que é a parte plástica, a parte exterior de quem está no mundo espiritual é o perispírito, que é plástico, que se amolda, como se explicado há pouco tempo, através dos efeitos de nossa atuação em criaturas e situações e coisas que fizemos, os males que fizemos os outros, isso está lá em nossas culpas, e etc. Isso exterioriza, está tudo guardadinho lá. E persistir em nós mesmos, nos arquivos da própria consciência, que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço, no bem ou no mal, ao interior dela própria, no porão. Está tudo lá, guardado, direitinho. Tudo que fizemos, pensamentos e atos estão lá postos. Isso reflete. Quando a gente chega no mundo espiritual, porque está com choque de realidade, sim, nós vamos estar exatamente de frente de quem somos de verdade.
Ninguém pode disfarçar nada do mundo espiritual. Lá seremos nós, desnudos, exatamente como somos. Aqui, quando encarnado, a gente pode até disfarçar, lobo em pele de cordeiro, mas lá não, nós somos exatamente o que somos. Quem olha vê todas as suas falhas pela própria tela mental. O espírito, em qualquer parte de si, ele move-se no centro das criações que ele desenvolveu. É a lei da ação e da reação. Ninguém foge ao mal que fez, ou o bem que fez. Né? Quer dizer isso. Defeitos escuros e qualidades escusos ou qualidades louváveis envolvem-no onde nos encontre, que é a colheita, né, gente? Quem somos nós hoje? Nós somos, hoje, a somatória de tudo que já fomos. Junta tudo, está aqui guardado. Nós somos hoje, com nossos defeitos e também com nossas virtudes. A criatura na terra, por onde peregrinamos, disse Gúbio, houve argumentos alusivos ao céu, as resplandecências, ou ao inferno, de dor e sofrimento eterno. E acredita vagamente na vida espiritual. A gente não tem muita noção disso, muita gente acha uma coisa só para os outros. Não é de morrer, quer morrer, céu, inferno. Será que existe? Muita gente não acredita muito nisso, diz ele. Não. E ele leva em consideração, acho que só acontece com os outros. São os que adoecem, os outros que morrem, são os outros que são infelizes, etc. Não. Quem espera ali em túmulo. Muitas pessoas têm uma ideia muito vaga. Mas cedo ou tarde, se ele perde o veículo de carne, a morte chegará para todos. Não tem jeito. E compreende que não se pode ocultar por mais tempo. Ou seja, quando a gente chega lá, tem um encontro com o nosso próprio. Isso é um choque de realidade que ele falava na página anterior. Desfeita a máscara do corpo, ou seja, o corpo de carne, aquela roupagem rota, que não tem mais, que morre, e a roupagem do corpo, que tem prazo de vencimento, sobre a qual se escondia o espírito, se escondia, está lá, com os defeitos e virtudes, escondia lá os defeitos. Né? A maneira de tartaruga, dentro da carapaça, que se esconde, separados tal qual é, sente tal qual é, ou seja, desnudo, exatamente quem é. E receia o medo, olha que informação importante, gente, e receia a presença dos filhos da luz. Por quê? De serem descobertos. Tem receio. Porque os filhos da luz, as entidades iluminadas, ao ver, descobrem que aquelas criaturas cometeram satisfação. E eles têm medo disso, ser descobertos. É isso que está. Seis qual é? Receio o medo dos filhos da luz, cujos dons de penetração desses filhos da luz lhe identificam de pronto as mazelas indesejáveis. Na tela mental, né? Vimos isso várias vezes. Você, além de ver aquela mente embrutecida, você vê tudo o que aquela criatura fez ao analisar a tela mental. Já vimos isso lá no Mensageiros, em várias oportunidades, a Deus mostra isso. Olha e vê tudo que passou está registrado no porão da nossa mente. Então, as criaturas que têm um choque de realidade e têm medo de ser vistos, por isso que eles veem os filhos da luz como adversários, com medo de ser descobertos. Olha que coisa impressionante. Com medo de ser descobertos, com medo de si mesmo, de seus pensamentos, de esconder o que fizeram como se fosse possível. Né? O perispírito para a mente é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir-lhe a glória ou a viciação. Não tem como, o perispírito reflete isso, né? Em virtude dos tecidos rarefeitos que é constituído, que se constitui. É plástico, amoldável, transformável, perispírito, né? E na tela mental está registrado tudo que fizemos. Em razão disso, disse as almas decaídas, infelizes, no impulso de revolta. Revolta contra quem, gente? Contra si próprio. O medo, o remorso, as culpas. Contra os deveres de nós, revolta contra os deveres de nós, que nós, das entidades iluminadas, os trabalhadores do bem, os filhos da luz, se revoltam com medo de ser descoberto. Contra os deveres que nos competem, quem? As entidades iluminadas. A cada um, que são os filhos de Deus, que acode os filhos de Deus infelizes, nos serviços de sublimação, esses trabalhadores do bem, aliam-se eles com medo, por isso tem nos filhos de Deus mais iluminados, adversário. Eles se aliam-se quem? Umas às outras, através das organizações em que exteriorizam, quanto possível, os lamentáveis contendores. Aqueles são peculiares. As semelhanças. Por isso, as criaturas que cometem os mesmos graves erros se juntam, se unem, porque são semelhantes nas dores, nas angústias. Porque ali são semelhantes, ninguém censura um ou outro, não. Ninguém vê os defeitos uns dos outros, não, são semelhantes. Né? São parceiros do mesmo processo. Não obstante, ferroteados, ou seja, presos pelo aguilhão de inteligências vigorosas e cruéis. Ou seja, o que ele está querendo dizer? As entidades das sombras não veem as entidades da luz como adversário, com medo de ser descobertos, com medo de ser modificados, de ser chamados a se modificar, com medo de seus próprios pensamentos. Se juntam uns aos outros.
E as criaturas da sombra utilizam dessas criaturas, abusam dessas criaturas, escravizam essas criaturas, etc., etc., nessas colônias infelizes, como você está falando. Mas então perguntou André Luiz, mas não tem como, não tem recurso de soerguer essa semelhança comunidade? Não tem como ajudar esse povo? André Luiz angustiado. Aí ele disse, olha, a mesma lei do esforço próprio, disse Rubio, funciona aqui também. Ou seja, na Terra, as criaturas que se modificam, se transformam, renovam-se, melhoram-se. Nós criamos os céus e os infernos, conforme nossos procedimentos. Na Terra mesmo. Se eu planto bem, pratico bem, vivencio bem, sou bem tratado, sou amado, etc. Se eu só faço mal, só pratico mal, justiça também. Colho aqui já na Terra o inferno. Lá não é diferente, se ele. Não faltam apelos, nunca, né? De Deus, nunca, nunca, para aquelas criaturas que estão ali, em qualquer lugar. Contudo, com a ausência de adesão dos interessados, com a ausência porque não recebe esse apelo, não deseja se transformar no ideal de melhoria própria, é impraticável qualquer iniciativa de ser em matéria de reajustamento geral. Um ambiente daquele de milhões de criaturas, um ambiente desse, terrível, né? Ninguém deseja se melhorar, é a mesma coisa que ser um médico. Desculpa ter aqui um médico. Só é um médico com a doença, com a patologia. O médico identifica a doença, só o remédio é esse, você não usa o remédio, não adianta nada. É a mesma ideia. Aquelas criaturas estão em uma situação de felicidades e não buscam se renovar, então fica difícil ajudar quem não quer ser ajudado. Quer dizer isso. Sem que o Espírito, Senhor das razões, valores eternos, então nós somos filhos de Deus, né? Que eles são consequentes. Delibere modificar o patrimônio que lhe é próprio, a mente, renovar-se, no sentido de elevar o seu campo vibratório, a sua mente, a transformação, desejar o bem, para criar sintonia com o bem, não é justo seja arrebatado por imposição a regiões superiores que ele mesmo, por enquanto, não sabe desejar. Ou seja, não é justo vir aqui e resgatar um camarada, uma entidade dessa, um senhor, uma senhora, embrutecida, etc., e levar ele para outro local mais elevado, porque ele sentirá um peixe fora da água. Ele se sentirá deslocado. No ambiente onde ninguém pensa como ele, se sentirá profundamente infeliz. Essa é a história. Não, tem que esperar o tempo. O desejo de renovar, quando esse processo começa de renovação, a culpa, e etc., aí se está se preparando para o terreno, para ser transportado, para ser renovado e começar o processo de renovação. E até que se resolva atirar-se ao empreendimento da própria ascensão, ou seja, a reforma íntima, até que se resolva, e a dor ensina a gemer, um dia vai se cansar de sofrer e vai se renovar, como a de Luiz, depois de 8 anos no umbral, cansou de sofrer, de se revoltar, que ergueu as mãos aos céus, a transformação, conseguiu enxergar o ministro Clarence ao seu lado, que estava ali pronto para assistir, mas não tinha sintonia, a mesma ideia. Vai sendo aproveitado, esses ignorantes, pelas leis universais, no que se pode ser útil na obra divina. É o velho processo da dor, né? Aí ele diz, olha, a minhoca, enquanto minhoca é compelida a trabalhar no solo, lá. O peixe, enquanto peixe, não verá fora d'água. Ele disse isso para entender assim, é natural, pois, que o homem, dono das vastas virtudes, que é salvador e que ele é portador, na qualidade de filho de Deus, mas se ele não a desenvolve. Enquanto demora no comboio da inferioridade, só direciona sua vida para o mal e pratica o mal para o mal, seja empregado por entidades inferiores. Porque ninguém pode dar o que não tem, meus irmãos queridos. Ninguém pode dar o que não tem. Ninguém pode dar o que não tem, né? Então, essas criaturas são utilizadas por entidades inferiores, daquela brutalidade, e no sofrimento daquelas criaturas. Eles, de tanto sofrer, chegarão ao momento que cansaram de sofrer e rogarão ao Pai assistência. A lei estima infinitamente a lógica, né? De que a dor ensina a gemer. Gubes se calou, constrangido com aquela situação. Vamos chamar a atenção, disse, ó, é bom ficar agora um pouco mais calado, né? Para evitar a tensão em torno dele, né? Tocado, no entanto, pela miséria deles, tocado naquela situação difícil, né? De ver tanta dor daquela situação, ficou pensando naquela situação. Mas, afinal de contas, que mundo era aquele? Que local era aquele, disse ele? É algum país de tipo subhumanos? Ele pensando por ele próprio, né? Eu sabia que as criaturas não estavam desencarnadas, eu sabia disso, mas naquele reino purgatorial de Saint Luís. Mas só aquele reino purgatorial, disse ele, em benefício próprio, porque de tanto sofrer, de tanta angústia, termina-se com o tempo se modificando. Só aquelas criaturas se vestiam de forma imunda, era um ambiente terrível, dantesco, inapropriado, enfim, infeliz. Mas, olha, Lombroso, o grande criminalista, e Freud, o grande psicanalista, se chegasse aqui no ambiente, ele encontraria um material imenso de estudo, disse ele, né? Aquelas criaturas vagavam sem rumo e tal, absurda, né? Mas, olha, viu inúmeros grupos de pigmeus, anões, pequenininhos, disse ele. Pigmeus, cuja natureza ele não sabe explicar,
porque eram daquele jeito. Passavam por nós os magotes, as quantidades imensas. Plantas exóticas, desagradáveis ao nosso olhar, ali proliferavam, e animais, olha que informação interessante, plantas e animais em cópia abundante, iguais, exatamente iguais. Embora monstruosos, deformados, transformados, monstruosos, animais, aí vamos dizer, lobos, cobras, sei lá, animais de todo tipo, cães, se movimentavam a esmo, dando-lhe a ideia de seres acabrunhados que pesada mão transforma em doentes. É aquela história que eu falei, da questão da zoantropia. Tem a licantropia, que é a transformação do ser humano em lobo. A zoantropia, e vários animais são transformados. Vários animais no mundo espiritual são seres que, por sua culpa imensa, passam por indução hipnótica e transformam seus perispíritos. Nós vamos ver isso um pouco mais na frente. Mas o que está dizendo é isso? Aqueles animais, como se fossem exatamente essas criaturas, espíritos humanos transformados. Becos e despenhadeiros escuros de ciência multiplicavam de redor, acentuando a angustiosa sombra. Você lembra que eles vão avançando. A cada ambiente novo que eles chegam, o ambiente é mais embrutecido. Após a travessia de vastíssima área de ser interrogações, disse então o Hugo, discreto, guarda as perguntas. Ele pensou, perguntas, muito curioso que é, várias perguntas na cabeça dele, e Gubbio captou, né? Ele disse, guarda essas perguntas para o momento adequado. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Quem não cumpre aqui, o pessoal é um perfil da escalaridade, quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa, ou seja, estão ali uma expiação grave, né, estão cometendo crimes graves, etc., pode ser considerado inteligência subhumana, ou seja, primitivo, antes mesmo do humano, primitivo mesmo. Milhares de criaturas de seres utilizadas nos serviços mais rústicos da natureza. Olha, gente, essa informação é muito interessante. E dessas criaturas subhumanas, primitivos, etc., são utilizadas em vários serviços da natureza. Quem tiver interesse em dar uma estudada melhor sobre esse assunto, aconselho que olhe o Livro dos Espíritos, lá na questão 538 e seguinte, 539, 540, que explica que essas criaturas inconscientes, criaturas primitivas, são utilizadas em vários eventos da natureza, né? Vários eventos da natureza, em tempestades, em vendavais, em furacões, etc. Isso é interessante, está lá, quem quiser estudar melhor sobre esse assunto. Mas, essas criaturas se movimentam nesses sítios e são utilizadas pelas entidades, nesses sítios, em posição infraterrestre, embaixo da Terra, né? Aí, esse quadro, essas criaturas, ou que estão em penitência regenerativa, ou se as criaturas primitivas, inteligência humana, especialmente esse, né? A ignorância por hora dessas criaturas, a ignorância dessas criaturas por hora não lhes confere a glória da responsabilidade. Por que glória da responsabilidade, gente? São criaturas com ignorância tão grande, muito animalizadas, que sequer têm compreensão da responsabilidade de seus atos. Quando eu falo a glória da responsabilidade, que na hora que você tem já a glória da responsabilidade, quando você comete um erro, vem o remorso, vem a culpa. E aí já é um processo de transformação. Bendito aquele que sente a culpa. Bendito aquele que sente já o remorso, porque ele já tem uma reprovação. É o Deus interior crescendo dentro dele. Puxa vida, eu fiz algo que não devia ter feito. E é o processo de transformação. Mas aqueles que continuam fazendo suas brutalidades, sequer se arrependem, acham que não fazendo certo, eles estão no estágio ainda de brutalidade imensa, né? Disse ele. O desenvolvimento de tendências dignas. Em desenvolvimento de tendências dignas, essas criaturas primitivas ainda, dignas, candidatam-se à humanidade. O que quer falar de tendência digna? Quando já compreendem responsabilidades dos seus atos. Candidatos à humanidade, que nós conhecemos na crosta. É o grande objetivo deles, chegar a um estágio de humanidade, como nós que já estamos por aqui, né? Situam-se entre o raciocínio fragmentado do macacoide, dos símios, que não tem responsabilidade, nesse estágio, na fase inicial. A ideia do simpliomus primitivo da floresta, ou seja, aquelas criaturas que estão lá, ou estão nos dois polos, ou estão ainda como na semiconsciência de responsabilidade, como os símios, os macacos, ou mesmo um primitivo da floresta, que não tem grandes compreensões de tudo, eles estão no estágio de primitivismo muito, muito grande. É o perfil daquelas criaturas que estão ali. Afeiçoou-se, dizia ele, essas criaturas, afeiçoou-se a personalidades encarnadas, olha aí, coisa interessante, obedecem cegamente a espíritos prepotentes que dominam as paisagens humanas. Como assim, gente? A pessoas responsáveis encarnadas? Sim. Na hora que a gente tem sentimento, pensamento e planejamento no mal, a gente atrai quem?
as entidades que têm esses mesmos sentimentos, muitos deles são atraídos para o nosso redor e são utilizados por nós sem a gente mesmo saber. Né? Se eu planejo, penso, pratico e vivencio o mal, atrai essas criaturas que vêm ao meu serviço, que se afeiçoam a gente e são utilizados por nós. Ou espíritos prepotentes que utilizam para fazer o mal desencarnados, tanto um quanto o outro. Olha, essas criaturas semiconscientes, infelizes, guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem, que não tem ideia de maldade, do que é, não é, eles fazem por fazer, são utilizados por nós, faz, mas não tem consequências das suas ações, não tem um remorso e tal. E a fidelidade de um cão faz cegamente, sem ter compreensão de suas ações. Né? São usados, portanto, de um como de outro. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal, ou seja, se eles são chamados para vivenciar o bem, são atraídos ao bem, ajudam o seu processo evolutivo. Ou ao mal, somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam quanto ao tipo de influência que exercemos sobre a mente infantil e de semelhantes criaturas. O que quer dizer com isso? Haverá consequências. Se eu utilizo de alguém para praticar o bem e tenho assistido, não é assim? Mesmo encarnado, uma criatura tão sem compreensão do que é certo e o que é errado, é ingênuo, e você utiliza a criatura para o bem ou para o mal, se você utiliza para o bem, haverá mérito, você está moldando, você está contribuindo para a relação dessa criatura. Mas se eu utilizar também o mal, haverá responsabilidades. Ele fez o mal por não ter muita compreensão disso, mas será a responsabilidade dele pelo que fez, mas também pelo que induziu a. São as consequências disso, né? Ele está dizendo. Com respeito aos espíritos que se mostram nessas ruas sinistras, aquele contingente de criaturas disformes, exibindo forma de animalesca, disse ele, neles reparamos várias demonstrações de anormalidade, a que somos conduzidos pela desarmonia interna, pela mente. Aquela velha máxima, gente, mente sã, corpo sã, mente doente, corpo doente. Aquelas mentes doentes, pelos males terríveis que fizeram. Isso reflete no corpo, que eu falei, que o corpo deles lá são o perispírito. O perispírito é amoldável, é plástico, então é moldável aquele sentimento infeliz, desde a máxima de Jesus, quem tira do nosso coração o bem ou o mal. E se vier só o mal, esse mal está patenteado na própria fisionomia deformada que retrata isso. Nossa atividade mental, disse ele, nos marca o perispírito. É exatamente o que eu falei. Nossa atividade mental, no bem ou no mal. E aquelas criaturas com profundos defeitos, exatamente o efeito do mal que fizeram. Né? Podemos reconhecer a propriedade do acerto, disse ele, quando ainda no mundo. Aqui, ele disse, olha, lembra do glutão? Aquela criatura que come sem nenhum controle, come. A deformidade não está no corpo. Por quê? Porque o próprio perispírito modifica-se, né? Embrutece-se. Isso reflete no corpo físico. Porque o que é o corpo físico, senão a roupagem do perispírito e do espírito? O perispírito é o pai do espírito e assim por diante. Então, o corpo de carne, ele exatamente tem digamos assim, uma deformidade que retrata o perispírito. Os viciados em álcool, disse ele, passam a viver de boca, cabeça para baixo, né? Cabeça para baixo, se arrojasse o solo. Aquelas criaturas, como se fossem grandes vermes, disse ele. A mulher que se deixa mercadejar, infelizmente se prostituem, disse ele, né? Esquecendo as sagradas finalidades da vida, tem uma máscara triste ao sair da carne, ou seja, sem sair da carne. Essas pessoas não se sentem amadas porque não têm uma vida equilibrada, são criaturas tristes, já encarnadas, desencarnadas também, os relatos são inúmeros, né? Aqui, porém, André, no mundo espiritual, o fogo devorador das paixões que cometemos gravemente, aviltantes, revela suas vítimas. Ou seja, todos os males, esse fogo devorador que fizemos, os nossos desatinos imensos, reflete lá nas fisionomias daquelas criaturas, da forma mais hedionda da crueldade, ou seja, o choque de realidade, que isso traduzisse-á nas feições monstruosas que são vistas lá. Desnuda tudo, não dá para esconder nada. Certo, porque eu refletisse o problema da assistência, de novo, André voltou a falar sobre assistência, aquele contingente de sofredores, diz Google, olha, é impraticável, infelizmente, atingir, curar essas pessoas que estão aqui num estado de brutalidade tão grande. Primeiro que não se ajuda, mas logo por aí, né? E seria impossível fazer um trabalho dessa natureza, né? A enfermagem individual em cada uma das milhares de criaturas seria impraticável, né? São alienados, doentes, ele não se ajuda, seria muito difícil ajudar quem não quer ser ajudado, como ele falou lá atrás, né?
Olha, um médico do mundo surpreenderia aqui centenas de patologias distintas, amnésias, loucuras, neuroses, e a conclusão que a patogenia, ou seja, a origem dessas doenças, dessa deformidade que eles são portadores, permanece radicada nos ascendentes da mente. Ou seja, a mente doente. Estão lá, postas, a mente doente. As loucuras, tudo aquilo é fruto dessa mente de Zelinho. Né? Quem cura nesses lugares, que é aquele contingente imenso, é o tempo. O tempo, a dor se gemer diz, né? E a piedade celeste. Ou a piedade celeste, por intermédio de um embaixador da renúncia. Um espírito, como eles estão ali para resgatar alguém, é o mesmo jeito. Essas criaturas, em serviço de intercessão, que é o caso que estão fazendo, intercessão junto a Matilde está intercedendo pelo filho, né? E eles estão ali para esse trabalho. Para os espíritos arrependidos, que se refugiam na obediência aos espíritos, à imperativa da lei, inspirado pela boa vontade. Quer dizer, ou é um trabalho do tempo, da dor, ou alguém inspirado pela intercessão de alguém que mais o amam e que estão no processo já de transformação, de arrependimento. Do contrário, não há possibilidade de sair de lá. Né? Está dizendo isso. Né? Alguns transeuntes repulsivos, disse André Luiz, que ombreava com ele, e Gúbio considerou, pediu silêncio. Né? Notei a existência, disse ele, de algumas organizações de serviço, muito embrionárias iniciais, porque o trabalho de Deus existe em todos os lugares, né? Os ingênuos tais. Mas a ociosidade daquele ambiente, ninguém fazia nada naquele ambiente, nada de positivo, era dominante de tudo aquilo, né? E porque não visse crianças, ele não viu crianças naquele ambiente, com exceção feita às raças dos anões, dos pigmeus, né? Cuja existência percebia, sem distinguir os pais e os filhos, porque é tudo anão e não conseguia identificar nos perispíritos, né? Arrisquei de novo em voz baixa, para não chamar atenção. E então, respondeu, então, Gúbio, para os homens da Terra, propriamente considerados, este plano é quase infernal. Aquele ambiente que está, aquela colônia infernal, pelo ambiente, pela natureza, pelas criaturas que lá estão. Mas se a compaixão, disse de Deus, separa as crianças dos criminosos definidos, considerados que esse plano, sim, definidos, quer dizer do carinho, que com a compaixão celestial vela pelos infantes. Então, normalmente tem colônia, vamos ver isso, nas obras de André Luiz, só para crianças. Não é normal, não é comum encontrar espírito de crianças junto com adultos. E por que, em geral, tanta ociosidade? Pergunta. Porque ninguém faz nada aqui, disse ele, nesse plano. E então ele respondeu, olha, as almas que vivem nessas furnas sugam as energias dos encarnados que lhes vampirizam a vida. Essas criaturas nada fazem, eles vivem apenas de sugar as energias dos encarnados por sintonia. Vampirizam, sugam mesmo. Como se fossem lampreias do oceano de oxigênio. Lampreias é uma espécie de peixe que vive no oceano no Pacífico e outros, que ele vive de sugar o sangue das entidades. Eles, na verdade, eles sugam os outros, eles não produzem, eles sugam. Então, eles, como se fossem essas lampreias, eles vampirizam essas criaturas infelizes daqueles ambientes, vivem de sugar as entidades, nós encarnados, que têm sintonia com eles, né? Vivem a sugar, a saquear nossas energias, né? Suspiram pelo retorno ao corpo, disse ele. Sim, a grande felicidade para aquelas criaturas que não conhecem outra felicidade, senão de sugar as energias nossas, encarnados, não conhecem a felicidade, não conhecem o mundo mais feliz, porque não conquistaram essa felicidade, não tem mérito, não pode romper aquela barreira. O grande retorno deles, a grande felicidade, o grande paraíso é reencarnar de novo. O grande objetivo dele é reencarnar de novo. Eles acham que a felicidade está aqui. De vez que não afeiçoaram a mente para a ascensão ainda, né? E persegue as emoções do campo carnal. Que emoções? Bebida, álcool, drogas, sexo, etc., etc., com desvarios sedentos no deserto. Com o desvario do sedento do deserto. Eles perseguem, desejam lá no plano espiritual sentir os mesmos prazeres que sentiam aqui. Então, eles vivem saqueando nossas energias. Utilizam-se de nós, induz-nos a beber, a fumar, a praticar crimes, a praticar sexo, crimes sexuais, boa parte, a comer, etc., 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 para sentir esses prazeres. O grande objetivo deles é voltar à Terra, que é o único paraíso que eles conhecem. Quais fetos adiantados, absorvendo as energias do seio materno, eles usam a ideia, consomem altas, olha que importante essa informação, altas reservas de forças dos seres encarnados, que se acalentam
que as acalentam, ou seja, que tem sintonia. Desprevenidos, nós desprevenidos, dentro do alerta de Jesus, de vigiar e orai, por isso a gente abre essas brechas do processo obsessivo, de conhecimento superior. Aquelas criaturas que não têm compreensão do conhecimento superior, que não oram, que não têm um momento de renovação superior, são muito aptos a serem esses saques. Ele diz como se fossem crianças, sugando as energias de cada um de nós, no processo de evangelização. Pode acarretar a morte. Várias doenças de que somos portadores são frutos desse processo de evangelização. Nós já vimos isso estudando na obra da vida eterna, certo? Daí, disse ele, esse desespero com que defendem no mundo os poderes da inércia e a aversão com que interpretam qualquer progresso espiritual ou qualquer avanço do homem na montanha da santificação. Então, eles veem certamente os irmãos mais elevados que buscam resgatá-los como adversários, porque eles entendem que não é aquele caminho. O grande objetivo deles é reencarnar de novo. O grande objetivo deles é continuar sugando as energias dos encarnados que têm sintonia com eles. Esse é o universo que eles conhecem. Eles não conhecem o universo da santificação, da elevação espiritual, né? No fundo, diz ele, as bases econômicas de onde eles sobrevivem, retiram suas energias, reside, de toda essa gente, reside na esfera dos homens comuns. E, por isso, preservam apaixonadamente o sistema, o furto psíquico, os saques. A economia deles, onde eles buscam suas energias, o seu alimento, é no homem. O furto psíquico é exatamente esse processo do vampirismo que foi colocado, dentro do qual se sustentam, junto às comunidades da terra. Nós, gente, nós. Então, vigiar e orar tem que ser um mantra na vida da gente, sob pena de atrair para o nosso redor essas criaturas infelizes que utilizam-se de nós para várias coisas, dentre as quais cometemos atos abusivos em várias áreas e também sugar nossas energias. Nessa altura, enfrentamos acidentes, o ambiente foi exatamente modificando-se, etc., atravessaram quando nós subindo, etc., e então descontinuou o ambiente de paisagem diferente, diz André Luiz. Palácios estranhos surgiram, depois de todo aquele ambiente, um ambiente, assim, mais aprofundado. Palácios surgiram, revestidos de claridade abraseada, e aí a gente vê, se fosse um ambiente de elevação espiritual, pareceria o quê? Luz, beleza, luzes sublimes, azuis, esverdeadas, etc. Não, ali é o contrário. É abraseadas, cor avermelhada, né? Extravagante. Aquele palácio soberbo, estranho, as cores que estavam lá estabelecendo é de abraseadas, semelhantes a uma auréola de aço incandescente. Já viu um aço incandescente? Aquele fogo bem vivo? Bom, aquele ambiente hostil, aquele ambiente bastante estranho, esquisito, tudo é extravagância, né? Tudo é extravagância. Praças bem cuidadas, cheias de gente, né? Ostentavam carros soberbos. Lembra que ele falou lá atrás que esses mundos eram exatamente dominados por entre os sátrapas, gente poderoso, etc., mas que gente que tem castas de privilégios? Lembra que falou isso? Chegou aqui, onde esse comando existe. O local da cidade onde está exatamente onde está o comando, onde está a governança, etc., etc., onde há uma grande ostentação à custa da miséria dos outros. É mais ou menos como a gente vê aqui na Terra, eu acho que é diferente. Não, gente, é mais ou menos assim. Não é assim? Algumas nações não estão milionárias, algumas nações europeias, à custa do que roubaram daqui da América do Sul, de outra região do mundo, do ouro e da prata, e sugaram, e continuam a sugar em algumas regiões. Alguns não sugam a miséria dos outros, sem sensibilidade para a desgraça, pela fome e a miséria que vem em outros lugares. Infelizmente, no mundo que prima não é a ética, são os interesses. E aí não é diferente. Então, esse local, esses palácios, é um monte de ostentação, né? Ostentavam carros soberbos, puxado por escravos, gente. Imagina aí, estão no estágio lá de muitos séculos atrás, puxado por escravos e animais. Pessoal, criaturas que são escravizadas para levar carro, liteiras. Alguém, imagina, coisa que indivíduo no início do século aqui, né, para a escravidão, né? É mais ou menos a ambiência daqueles locais. O aspecto devia, ao nosso ver, identificar-se com as grandes cidades do Oriente de 200 anos atrás, ou talvez aqui
na época da escravidão no Brasil. Veja que coisa, que é um ambiente bastante brutalizado. Liteiras, para quem não sabe o que é liteiras, são aquelas cadeiras levadas com os puxadores, as pessoas botavam nas costas, levado por escravo, e a pessoa lá em cima. Então, importante conseguir nem andar, porque e tal, tinha que ser levado nas costas essa liteira, aquela cadeira ao alto. Né? E carruagem transportavam personalidades humanas, essa aristocracia que falava lá atrás, os privilegiados. Né? Trajada de modo surpreendente, em que o escarlate, o vermelho, exercia domínio, que é exatamente a cor dessas criaturas infelizes. O vermelho é muito chamativo para eles. Acentuando a dureza dos rostos brutais, brutalizados, que emergiu dos singulares indumentos, roupas extravagantes também. Né? Respeitava o edifício, aquele palácio, destacava diante de uma fortaleza em todas as suas características de um templo. E o orientador Gubbio disse, olha, você verá que a casa se destina ao culto externo, ou seja, à manifestação externas, ao aparecer, como infelizmente a gente vê também que os cultos externos, né, para atender o interesse da coletividade, né? Enquanto que os movimentamos admirado, suntuoso casario, em contraste, o palácio bonito, né? Em contraste com o baixo reino de misérias, semelhança aqui, né? Alguns sugam, têm os privilégios, outros vivem na miséria, mas também como acontece lá. Que atravessamos, alguém interpelou, alguém até então chamou de: o que vocês estão fazendo aqui? O que fazem aqui? Perguntou esse senhor. De olhos felinos, nariz adunco, grande e tal. Pareceu um policial desrespeitoso pela forma como agiu, disse ele. Então disse Gregório, disse Gubbio, procuramos o sacerdote Gregório, a quem estamos recomendados. Olha, gente, isso é a senha. Por quê? Não é comum alguém procurar alguém de tanta importância. Se foi recomendado, porque alguma coisa muito importante foi. Por isso ele nem questionou quem, disse o Gubbio humilde. Isso foi a senha. Né? O estranho pôs-se à frente e determinou que acompanhasse. Ou seja, para alguém ter sido recomendado a alguém da importância de Gregório, é que não cabe nem questionamento. Em silêncio, guiou-nos a um casarão de feio aspecto. É aqui ele mora, né? No seco. Após aproximar-se um homem maduro, Gregório, envolvido em longa túnica complicada, né? Retirou-se. Retirou-se o guarda, né? Veja que o objetivo deles, de resgate, é exatamente dessa criatura de libertação, é de Gregório, o filho de Matilde, né? Retirou-se. Gregório não nos recebeu hospitaleiramente, não. Aquela forma indiferente, aquela forma seca, grosseira, mas é o começo do processo. O começo do processo de resgate é aí. Tem que ter toda uma estratégia pensada e analisada lá atrás. Lembre-se que a equipe capitaneada por Gubbio está tendo toda a assistência de Matilde, da equipe que está por trás, orientando em tudo, através da prece e da intuição. Né? Muito bem. Fitou os olhos em Gubbio. Pronto, ele já olhou para Gubbio de olhos desconfiados, com os olhos desconfiados, porque não era comum alguém recomendar ele, achou estranho. Os olhos desconfiados de fera surpreendida por aquela vinda de dizer que foi recomendado. Indagou. Vieram da crosta? Perguntou ele. Há quanto tempo? Então, Gubbio disse, sim, nós viemos sim. E temos necessidade de auxílio. Ou seja, dizem que foi recomendado e que precisa de auxílio. Ele achou mais estranho ainda. Aí, Gregório perguntou, vocês já foram examinados? Olha que pergunta interessante. Já foram examinados, sim? Já foram examinados para saber se estão em condições de vir até aqui e me ajudar ou de ser incorporado ao meu trabalho? Se estão em condições? Porque tem que ser. Isso é uma questão prévia. E então o Gubbio respondeu, não. E quem os enviou? Olha aí as perguntas. Quem foi que enviou vocês aqui? Já que não é comum vir aqui alguém pedir ajuda a mim, e muito menos ser recomendado por alguém. Que o sacerdote, sob invisível perturbação, porque ele, puxa vida, isso é uma coisa normal. Ficou ansioso, ficou surpreso com o fato de ter ido um grupo ali e que disse que foi enviado por alguém à busca de auxílio. Está ansioso. Aí, então, ele disse Gubbio, certa mensageira de nome Matilde. Essa foi a senha. Ele estremeceu. Mas observou implacável. Não sei quem sei. Estremeceu. Porque Matilde era a mãe dele. E o fato de ter ido alguém ali, a mando de Matilde, buscar ajuda a ele estremeceu. Foi um choque muito grande
que ele teve, né? Aí disse ele, não sei quem seja, é uma contradição do que ele não sei quem seja. Todavia, pode entrar. Ora, se ele não sabe quem era, e não era comum receber, e mandou entrar, é uma contradição. E estremeceu, que ele sabe, ele tinha absoluta certeza de quem se tratava e mandou entrar. Se fosse alguém que não se interessa, mandava botar na hora, né? Tem o serviço, disse ele. Disse Gregório. Tem um serviço urgentes de ministério, não posso ouvi-los agora, mas amanhã, porém, ao anoitecer, serão levados ao setor de seleção. Preste atenção a esse termo que vai ser importante no capítulo seguinte. Antes de admitirmos o serviço, você tem que ser selecionados, tem que passar por lá para saber as suas condições. Nem mais uma palavra, disse mais nada. Entregou-se a um servidor, os três, a um servidor desagradável, demandados a um porão escuro, tipo um presídio, e diz André Luiz, confesso que acompanhei Gubi e Eloy, de alma conturbada, por receio absolvente indefinido, diante da angústia dessa situação toda. Meus amigos queridos, veja que capítulo rico em informações e detalhamentos de uma cidade vivenciada nessas regiões, no mínimo, intermediária, regiões dos umbrais, nas regiões das trevas, né? Com detalhes e informações a respeito dos perfis das criaturas que estão lá, porque estão informações muito interessantes, que, sem dúvida nenhuma, traz grandes esclarecimentos a cada um de nós, para sabermos que a nosso proceder de hoje reflete no amanhã, né? E é importante para tentar amoldar-se, já que nossas ações somos criaturas, digamos assim, somos criaturas, nossas ações reverberam no futuro e no presente. Alguma dúvida, meus amados queridos? Alguma dúvida sobre o tema que foi exposto aqui? Muita informação eu sei, mas se tiver alguma dúvida, por favor, estou aqui à disposição para responder dentro do possível. Se não, agradecer muito, muito mesmo a presença de vocês, a companhia amorosa de cada um de vocês, e até a quarta.